conquistada. Vai ter o confronto direto do retorno também e um quadro de jogo muito difícil, Renata, de a gente imaginar, sob o ponto de vista tático até, né? O Grêmio que controla um pouco mais, é a mesma cara do jogo do Palmeiras com o Flamengo. O Grêmio que controla um pouco mais, o Botafogo que é uma máquina de contra-atacar e de roubar a bola, com uma ideia de jogo que a gente sabe que está se consolidando, mas mudou de treinador. Que cenário se tem para esse jogo? Mudou de treinador em partes, né? Porque ainda não temos um novo treinador do Botafogo. Mas eu acho que o grande benefício... O Botafogo tem dois, se a gente colocar, diferenciais nesse campeonato. Eu acho que um deles é solidez defensiva, né? É a melhor defesa do campeonato. E é um time que 100% dos jogadores ajudam na defesa, né? Eu acho que isso é o comprometimento que os 11 que estão em campo têm sem a bola é muito importante. Às vezes para subir a marcação, mas também mas principalmente para ficar numa linha média ou baixa. Contra o Palmeiras, por exemplo, acho que é um exemplo muito bom. Até o Luiz Castro foi bastante questionado disso na coletiva no momento que vence o Palmeiras, porque no jogo do ano passado, quando já era o Luiz Castro, o Botafogo foi marcar o Palmeiras em cima e tomou 4 gols. E dessa vez teve uma estratégia mais cautelosa. E justamente também pela potência que o Botafogo tem jogando sendo vertical quando recupera a bola. E a linha de zaga ali é muito, né? Tá muito entrosada. O Cuesta e o Adrielson, acho que são dois grandes diferenciais desse Botafogo, além do Tiquinho, que é um cara que te dá possibilidades de jogar, tanto saindo jogando, né, com esses zagueiros, quanto sendo o cara da bola longa, porque ele é a referência, ele ganha as disputas, ele abre espaço para os outros jogadores que vêm pelo lado. Então, acho que os diferenciais que eu considero do Botafogo, além da solidez defensiva, é saber se adaptar ao que o jogo está pedindo. Porque, às vezes, o Botafogo precisa ficar mais com a bola. Contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, no jogo no Newton Santos, o Botafogo teve que ficar com a bola o tempo inteiro. E ele agrediu muito o Atlético Paranaense, só que só conseguiu fazer um gol, acabou indo para os pênaltis e foi eliminado. Mas é um jogo que o Botafogo se adaptou. Se o Atlético não quer a bola, eu tenho qualidade com isso. E soube construir muitas jogadas, usando o lado do campo, usando bastante a referência do Tiquinho. O Eduardo joga muita bola também, é um jogador muito inteligente, que participa das jogadas de ataque o tempo inteiro. Então, acho que esse diferencial do Botafogo se adaptar. E aí o Grêmio, o que muda para o Grêmio é com o Soares ou sem Soares? Assim. E sem Soares tem bastante dificuldade. Vamos ver a sequência do Botafogo, só para justificar, né, para assinar o que a Renata acabou de falar sobre essa sequência que o Botafogo está vivendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão, o time do Botafogo. É o líder do campeonato, né, com 7 pontos de vantagem, e isso fruto... O Pedrinho balança a cabeça, é fácil, né, aquela passada larga, aquele corpão que ele tem ali. Esse gol foi um golaço, né, Chiquinho? Bom, é a melhor defesa do campeonato, com apenas 7 gols sofridos. Para um time que reage, né, e chama o adversário, é um número espetacular, né? E tem a melhor campanha como visitante, com 67% de aproveitamento. O time do Botafogo consegue ser o que a Renata falou. Dentro de casa já varia, já é um time que controla o jogo. Se você vier mas não perde muito tempo com a bola, não. Ele é vertical. Ele é bem... Vertical. E isso eu já estou falando com a equipe adversária estruturada, não é contra-ataque, não. Ele consegue trocar rápido e acelerar rápido. A troca de passes do Botafogo é rápida. Vive um momento excepcional. O Grêmio tem um jogo muito bom de aproximação, né? Os jogadores se conectam muito bem. O único problema é que o Renato não tem a velocidade, né? Ele não tem um jogador de velocidade. O Ferreirinha está voltando, no tanto que o Cuiabano é que entra e acaba fazendo o gol de empate contra o Bahia. É um jogador que pode ser essa alternativa para o Renato. É um jogo de costura do Renato, né? Vina é mais pesadão, mais lentão, Bitela de troca de passes, né? Tem que ver se o Vina vai jogar, né? Não, tô falando desse jogo do Bahia, ele estava meio arrastado, com dificuldade. É porque ele entrou no lugar do Soares, como centroavante. Isso. No jogo da Copa do Brasil. O Divério está vindo aí, já vai dar todos os detalhes para a gente. Vem de 3 o Renato vitórias tem seguidas. jogado com 3 zagueiros, né? Já 5 estruturou vitórias com 3 zagueiros, dá liberdade para o João Pedro e para o Reinaldo pelos lados. Aí ele traz por dentro Vila Sante, Carvalho e Cristaldo. O Bitelo, ele encosta no Soares, tendo mais liberdade. É um time bem interessante. O jogo de aproximação dele é muito bom. Cara, 5 vitórias, 2 empates como mandante no Campeonato Brasileiro. Vamos falar com quem é da área, né? Vamos falar com quem está lá na capital gaúcha. Lá na Casa Mata. que está em contato com a tribo. Ô, Divério, tudo bem, cara? A rapaziada acertou a escalação do Grêmio ou está muito longe aqui?
Não, tem um mistériozinho, né? Mas é mais ou menos isso. Acho que tem 2 mistérios básicos no time do Grêmio. Um é o Soares, e aí o Renato já disse hoje, a gente vai ouvir em seguida, que é uma opção do Soares. O Soares vai decidir se tem condições de jogar ou não. E o outro é se o Grêmio vai com 3 zagueiros e aí sem o Cuiabano, ou se ele vai optar por uma linha de 2 zagueiros e colocar o Cuiabano para dar essa velocidade que vocês estão falando no programa, para tentar, enfim, igualar esse jogo de velocidade do Botafogo. Essas são as 2 principais dúvidas de um domingo do líder contra o vice-líder, casa cheíssima, praticamente todos os ingressos já foram vendidos e tudo para ser um belo jogo entre os 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Agora, o Renato falou hoje e a gente vai ouvir o Renato na hora que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, porque ele falou sobre o Soares, ele falou sobre o jogo e ele falou até sobre o Luan, que é um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês, viu? Opa! Então fala, Portaluppi. Domingo, nós vamos enfrentar o líder do campeonato e eles foram beneficiados porque não jogaram durante a semana, né? Onde o Grêmio teve esse desgaste. Vamos ver, nós temos bastante tempo ainda até domingo para ver o que é melhor. Eu sempre busco o melhor para o clube, pode ter certeza. E sempre vai haver o bom senso, eu e os jogadores. No momento que um jogador tiver secar alto ou tiver com alguma dor, que a gente sabe que pode estourar uma lesão, a gente dá uma segurada. Até porque nós temos esses 2 próximos jogos e depois são decisivos, obviamente. Mas depois a gente vai ter um descanso, né? Já que o jogo do Corinthians não vai acontecer. De velho. Bom, o Renato falou, né, sobre essa possibilidade de o Soares ser não preservado, tá? Em nenhum momento o Soares foi preservado até agora do Grêmio. Ele não jogou quando ele não tinha condições, pelo menos desde o Campeonato Brasileiro começou, como foi o caso, ou da Copa do Brasil, né, mais especificamente, como na terça-feira. Então é isso, o Soares, a princípio, vai testar, enfim, tentar ir para o jogo, depois tem o Bahia na quarta-feira e depois, possivelmente, ele vai ser liberado para ir a Barcelona para ver essa questão do joelho dele com o médico de confiança dele, para ver que tipo de tratamento vai precisar fazer, se é que vai ser preciso fazer algum tratamento. Mas o Grêmio trata esses 2 próximos jogos como prioridades e principalmente, claro, esse jogo de domingo para tentar diminuir essa distância para o líder. Vamos ver o que o Renato está falando, então, sobre Soares. Bom, são 2 coisas diferentes, né? Uma é quanto à viagem dele, isso aí é entre ele e presidente e diretoria do clube. O que eu tenho que fazer é sempre procurar contar com o jogador durante os jogos. Se ele vai jogar ou não domingo contra o Botafogo, vai depender dele. No momento que ele falar que não está sentindo dores no joelho e está pronto para jogar, obviamente que ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. Agora, se ele chegar e falar que está sentindo dores no joelho, que está impossibilitado de jogar, bom, aí entra o bom senso, né? Aí ele vai ficar de fora de novo. E tem alguma notícia de bastidor, de velho, sobre as possibilidades reais do Soares? É que o principal é que, aparentemente, na Bahia, o Soares chegou no limite. Ele já saiu durante o jogo, né, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou 2 vezes, uma no sábado e outra na terça. E no sábado o Grêmio estava empatando o jogo quando ele saiu para a entrada do Vina. E na terça-feira ele tentou, enfim, fez o teste e ele avisou para o Vina, ó, não vou conseguir jogar, vai ter que ser, tu vai me substituir nesse jogo. A princípio a situação é bem complicada na questão das dores, mas ele treinou nas 2 últimas atividades. Claro que ele treina, o jogador com a experiência do Soares sabe dosar o treinamento e a preparação para o jogo. Mas a situação tá nesse limite, assim, está chegando perto do limite que ele aguenta de dor, mas, repito, o que eu tenho é que ele não foi preservado nenhuma vez. Ele não jogou porque ele não conseguiu jogar mesmo. E aí, Roger? O que a gente pode falar sobre isso? Isso aí é o limiar de dor, cada um tem o Lino. E o Soares, experiência que ele tem, ele sabe exatamente o que ele está passando. Não tem aqui opinião, né, Pedro? Isso é muito particular dele. O curioso é que a gente nunca discute pouco ou muito de Soares, né? Porque normalmente quando ele entra, ele tem média alta de tempo em campo. Ele entra e vai ficando. Agora, a única questão é se parece que depois do jogo do Bahia ele vai a Barcelona lá falar com o médico
E se ele ficou para esses 2 jogos, acredito que ele deva participar, principalmente desse contra o Botafogo. Ô, o que eu acho, né? Divério, é só a lesão ou aquela história ainda de jogar com o Messi, de jogar nos Estados Unidos, isso ainda existe no horizonte? Olha, cada vez que a gente vai por um caminho de que não, que é só dor, aparece alguma notícia de fora dizendo que tem essa possibilidade. A última foi a entrevista do proprietário, enfim, lá do acionista do Inter Miami, dizendo que sim, tinha procurado o Suárez, mas que tinha esbarrado nessa condição dele do Grêmio. Eu não acredito, sinceramente. Por enquanto, eu estou trabalhando de novo com a questão das dores muito difíceis, muito duras de suportar. Mas sabe como é, né? Não que o Suárez vá fazer alguma coisa, mas no sentido de, sim, tem interesse ainda do Inter Miami de contar com ele. Agora, tem que ver como vai ser esse tratamento em Barcelona, se eventualmente ele for necessário. É que nessa altura não é nenhuma escolha de carreira, é uma questão de contrato, poxa, é de acerto, né? Ele tem um contrato com o Grêmio que está ativo. Ah, mas contrato se rompe, você vai lá, paga. Não, mas eu não acho que possa, na minha cabeça, né? Não possa ser uma conduta para jogar com o Messi. Aí seria de uma deslealdade imensa, né? A gente tem que acreditar que seja uma lesão mesmo, até pelo que foi a carreira do Suárez, que foi uma carreira linear em termos de procedimento profissional. Comportamento. Não teria nada de errado se por um acaso se ele tivesse esse desejo, não precisaria usar da lesão para isso. Era só ele chegar, pô, o Messi é meu amigo, eu vou romper o contrato, eu vou pagar as multas, porque era uma coisa. Agora, a lesão é lesão. Sim. Isso é claro. Pela carreira do Suárez, um cara extremamente profissional. Velho. Mas sabe, Lino, que o Suárez deu uma entrevista... o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, deu uma entrevista aqui na Rádio Atlântida, aqui do Grupo RBS, sobre o Suárez. E na época não se falava ainda sobre a lesão, era mais a questão de ir para o Inter Miami mesmo. E ele disse, se um jogador como o Suárez me diz que quer ir para o Inter Miami, a gente vai acertar com ele uma saída para o Inter Miami. É óbvio que tem uma multa de 70 milhões, mas ela é simbólica, ela é só para proteger. Ninguém vai pagar 70 milhões pelo Suárez, mas ele disse, a gente vai sentar, vai conversar como adulto, como estrela mundial que é, e se for o caso, eventualmente vai acabar saindo. Na época não se falava ainda da lesão em si. Então eu não acredito que fosse necessário alguma manobra nesse sentido. Se ele quisesse ir para o Inter Miami, ele simplesmente sentaria com a direção do Grêmio, acertaria um valor de rescisão simbólico e iria para o Inter Miami. Isso não seria problema nenhum. Por isso que eu acredito que ele tem muita dor mesmo, a ponto de não conseguir jogar. O Renato foi perguntado sobre o Luan, você queria falar sobre o Luan, mas acho melhor colocar a entrevista do Renato primeiro, depois você dá a leitura que você tem, Divério. O Renato está falando sobre Luan no noticiário do Grêmio de novo. Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Ser um pai, dar carinho, ser um irmão. Renato bancou legal, hein, Divério? Eu vou deixar de lado o que apareceu ter sido uma alfinetada, né, no jeito que o Corinthians está tratando o caso Luan. Vamos deixar isso de lado. Porque o Grêmio, com a relação do Grêmio com o Luan, por mais que ela tenha terminado mal, o Luan ele começa a ter problemas físicos e aí de comportamento, logo depois do mágico 2017, 2018 ele já começa a decair, enfim, e ele sai do Grêmio já bastante vaiado, já quase que, olha, vai, continua a tua carreira em outro lugar. Mas o tempo passou, enfim, aconteceu um monte de coisa
E agora a reação, pelo menos imediata, me parece, claro, na bolha de rede social, bom, não, traz o Luan de volta que aqui ele vai ser querido, aqui ele vai ser desejado, enfim. Agora resta ver qual vai ser o acordo. O Renato falou sobre isso, inclusive, como vai ser a costura financeira. Obviamente o Grêmio não vai fazer uma loucura financeira para contratar o Luan de volta. Até porque o jogador que saiu do Grêmio não é mais o mesmo valor do jogador que voltaria eventualmente. Mas que as portas foram escancaradas e que me parece ser até uma pressão meio pública para trazer o Luan de volta e tentar mais uma oportunidade para ele aqui no Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa que eu não tenho dúvida, no primeiro momento ele vai ser muito incentivado pela torcida, ele vai ser abraçado de volta. Vamos ver se ele vai conseguir corresponder a esse abraço e que tipo de Luan chega aqui. O Luan mágico de 2016, 2017, especialmente 2017, ou o Luan que entrou em declínio desde então e que não se encontrou nem no Corinthians, nem no Grêmio, nem no Corinthians e nem no Santos. O que vai chegar no Grêmio é o Luan atual, é o Luan que decaiu, o Luan que já não joga há muito tempo, o Luan que não foi por falta de carinho que ele não jogou no Corinthians também. Como o assunto se tornou público do Luan, né, e se tornou público por uma questão pessoal, eu nunca abordo a questão pessoal do atleta, né, quando elas são escondidinhas, né, eu não procuro abordar porque o campo me mostra tudo. Mas como veio à tona esse problema do Luan, eu acho que, assim, de longe, distante, ele precisa primeiro de uma ajuda profissional, cara. Profissional. Eu acho que o Luan tem passado os problemas pessoais de saúde mental. Quando você fala profissional, é esquecer um pouquinho a parte desportiva, né? Não profissional da questão emocional. E cuidar do aspecto mental mesmo. Eu também não vejo o Luan jogando futebol. O Renato, ele tem uma capacidade mesmo, além de grande treinador, né? Ele tem uma capacidade também de boa relação, de entender bem o que o atleta precisa de forma emocional. Só que o caso do Luan, eu acho que ele já está num estágio um pouquinho mais avançado. Assim. Ele precisa de tudo no Corinthians. Ele precisa de um apoio profissional da área. Não estou passando pano, não. Estou falando entrando numa questão de saúde mental. Saúde mental, porque ele é talentoso, ele é um jogador que fez uma temporada extraordinária no Inter. A gente viu entrevista do Grêmio, perdão. A gente viu entrevista dele falando que ele queria jogar, mas não é compatível com o que ele demonstra. Assim. Então, eu acho que está tendo um conflito emocional do que ele deseja internamente e do que ele faz profissionalmente. A gente nunca duvida das pessoas, né? Não, e eu acho que assim, para mim ele está precisando de ajuda, de forma muito de fora, tá? Para mim ele está precisando de ajuda. Porque seria muito fácil agora todo mundo apedrejar o cara, porque as pessoas sempre associam o salário. ganha muito não quer nada. Eu não estou entrando nesse mérito e nunca vou entrar na questão financeira. Mas eu percebo que é um cara que está precisando de ajuda, cara. Eu também acho. Eu acho que o Renato fala sobre isso, né? Às vezes tem que ser psicólogo, e entro muito nessa linha do Pedrinho, né? O Renato faz muito bem esse trabalho, só que eu acho que o Luan ultrapassou esse limite de estar sendo tratado só pelo treinador. Ele tem que ter uma ajuda profissional. E se o Grêmio quer ajudar ele, e ele está passando por todos esses problemas com o Corinthians, a gente já percebeu aqui de fora, pelo menos há 2, 3 anos, que o Luan não jogaria no Corinthians e que o Corinthians iria afastar ele, fica nessa queda de braço, nesse cabo de guerra, tentando quem vai abrir a garganta primeiro para abrir mão do contrato. O Luan não abriu, o Corinthians também não, então fica maltratando o jogador e o jogador maltratando o clube. É uma relação conflituosa, tensa entre atleta e clube. Se o Grêmio quer ajudar o Luan e o Luan conseguir se desvencilhar do Corinthians, ou conseguir rescindir o contrato com o Corinthians, leva ele para Porto Alegre, coloca ele numa clínica para, de alguma forma, tratar essa saúde mental dele, antes de o contratar como atleta, para botar ele dentro do campo. Porque se você contrata ele como atleta, o Diverio acabou de falar, ele tem o carinho do torcedor do Grêmio. Clínica, cara. O Renato falou que vai ser o pai dele, que vai tratar ele como um irmão. Se eles entendem que dessa forma conseguem, eu acho difícil, porque no Grêmio contratado, ele não vai ter tempo para isso. Porque o torcedor vai querer ele em campo, o torcedor vai cobrar ele em campo, vai cobrar ele fora de campo, porque se o Grêmio está pagando ele para estar lá, o torcedor fora de campo vai fazer a mesma cobrança que o torcedor do Corinthians está fazendo. Vai encontrar ele na rua e falar, chegou aí para o Santos no ano passado e também não conseguiu jogar. Então trata ele primeiro, entende o que está acontecendo com a cabeça dele, para depois, olha, tá pronto. Quando essa resenha aqui for para os cortes, os comentários são os seguintes.
Ah, pelo amor de Deus, o cara ganha não sei quanto por mês, coitada do trabalhador que vai... Cara, isso é uma conversa muito rasa. Isso é uma conversa muito rasa. Ninguém está entrando no mérito do trabalhador, até porque nós também já acordamos 4 horas da manhã, já ficamos sem receber, tivemos dificuldades na infância. Eu te entendo, o mérito não é esse. O mérito é o seguinte, é um cara que, se fosse também um trabalhador comum e estivesse passando pelo mesmo problema, esse trabalhador comum também precisaria de um ajuda. tratamento de saúde mental. Mas o que eu te pergunto é o seguinte... A questão que as pessoas associam, porque o cara ganha muito, ele não tem problema. A questão não é essa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O risco está em outra coisa. O Corinthians também fez isso. O Corinthians também deu apoio. Quando ele entrou em campo, o torcedor do Corinthians também tentou empurrar. Se deu até alguma sequência para ele, mas ele não conseguiu jogar. Então, mas a questão é essa. Se tá você contrata para o Grêmio... Do Grêmio tendo interesse. Se você não está falando que ele tem que ir para o Grêmio. O Grêmio que se o Grêmio contrata, o torcedor vai dar apoio no início, mas vai querer o rendimento dele dentro do campo. O torcedor não tem essa paciência que, ele está doente. Se está doente, por que contratou? Botava numa clínica, tratava dele e depois contrata. É o que a gente está debatendo aqui. Se o Grêmio fala assim, não, vamos trazer que a gente vai recuperar o Luan. Em quanto tempo? O torcedor vai saber esperar? O Grêmio está lá pagando o Luan. O Grêmio não é uma clínica. O Grêmio é um clube de futebol que quer contratar um jogador para poder render dentro do campo. E ele precisa dar retorno. Se ele está contratado, quando que ele vai andar na rua? E 2 meses ele não entrou em campo, 3 meses ele não entrou em campo. O torcedor vai fazer a mesma cobrança que o torcedor do Corinthians está fazendo. Vem cá, tá no Grêmio para quê? Para se cuidar, para se tratar ou para jogar? Então, quer ajudar? Entende o que está acontecendo com o Luan primeiro. Bota ele numa clínica, entende, contrata profissionais para analisar o que o Luan está passando de forma mental, emocional. Detectou qual é o problema? Dá para ter ele em campo? Quer ajudar? Contrata. Não dá num período imediato? Espera, cuida, trata, depois, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Olha, agora ele melhorou, está pronto. Leva de novo. Mas agora, não acho que é uma boa, não. Nem para um, nem para outro. Mesmo porque o Grêmio, Divério, nem precisa, tecnicamente, né, o que tem de estrutura hoje, de opção de jogadores do centro de campo, armação, o Grêmio tem jogadores sobrando para uma função que o Luan possa fazer, né, Divério? Sim, sem dúvida. A principal carência ofensiva do Grêmio, você citaram há pouco, é a velocidade. O Grêmio esperou 50 dias pelo Ferreira para poder voltar a jogar. A contratação que o Grêmio fez agora foi do Iturbe, que é um jogador de velocidade também. E o Luan nunca foi um jogador veloz, de velocidade, sempre foi um cadenciador, um definidor, enfim, um armador, até um jogador de criatividade, não um velocista. Não me parece ser uma carência do grupo do Grêmio. A outra carência seria um reserva para o Soares, que não entrasse o Vina, por exemplo, que é um jogador também de meio campo de origem. Não seria, certamente não seria para fechar espaço ou suprir lacuna do grupo do Grêmio. É uma contratação mística, vamos dizer assim, de trazer, de reconhecimento, de tentativa de ajuda, mas não é uma necessidade do Grêmio para o campo agora. Legal. Divério, vou te agradecer. A gente vai continuar falando de Grêmio e de Botafogo, alguns outros detalhes sobre os dois jogos, sobre esses dois times. Cara, eu estou tentado a falar contigo, mas vou falar com a mesa aqui sobre o encontro que a gente vai ter de Felipe Diniz com o Mano Menezes, o encontro de Fluminense com o Internacional, do Fernando Diniz, o Felipe Diniz. Estou com o Felipe Diniz na cabeça aqui. Do Fernando Diniz com o Mano Menezes, o encontro do treinador da Seleção Brasileira com o ex-treinador de Seleção Brasileira, de duas equipes que estão no